8h35 de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Voltamos com a Juliana Blasi Cunha, antropóloga, e lançando aí o seu livro sobre Atafona. Com vários comentários aqui, não só da sua querida irmã, Juliana. Não é só não é só a família não, todo mundo aqui comentando, e tem alguns relatos até de ouvintes aqui, de histórias, dá quase que para escrever outro livro aí, Arnaldo. Sandra Maria Teixeira diz aqui, lamentável o descaso com o patrimônio emocional, isso me doeu muito. Morei por 5 anos em Atafona quando meu último filho nasceu em 1998, ele aprendeu a andar lá e comeu muita areia da praia. Rogério Bacchini, curiosidade, o excepcional médium Chico Xavier visitou Atafona em 1967 e de forma sensitiva detectou uma fonte de energia no local. Na introdução do seu livro, no Portal de Luz, ele faz a citação sobre Atafona. E mais aqui, Rogério Bacchini, Heróis da Resistência, a casa que passávamos o veraneio também foi destruída pelo mar. Tem vários relatos aqui. Muitas histórias. Nossa, usar as ruínas como turismo é um absurdo. Ruínas recentes são dolorosas, ao contrário de ruínas antigas, como em Roma. É a Sandra Maria Teixeira comentando. E vai por aí afora, depois a gente lê quantas memórias, recordações, né? Enfim, a rua que morava ficava a poucos metros do Pontal e do comércio do inesquecível empreendedor seu Julinho. É o que relata aqui o Rogério Bacchini. E nós voltamos com você. Nogueira, eu tenho aqui também os comentários do grupo do WhatsApp. Juliana, agora que eu vi sua mensagem pedindo a correção, peço desculpa novamente. Eu não tinha visto. Não tem problema, já fiz. Daqui a pouquinho eu troco aqui a questão, pode ficar tranquilo. A Graziela Escocardi, né, a Grazi ainda está como diretora do museu, Nogueira? Eu fiquei um mês fora. Continuou para... E quem continua e quem não continua. Não, ela continua. Recente, né? Ela é diretora do museu aqui de Campos e ela coloca a seguinte pergunta: gostaria de saber se a pesquisa também abrange a questão da memória coletiva e afetiva dos moradores com o que sobrou de suas residências. A gente acabou falando sobre isso mais ou menos já, né, Juliana? O foco, inicialmente esse seria o foco, né, da pesquisa, mas acabou a pesquisa tomando outros rumos e o foco que está retratado no livro, né, como foco são as memórias desses antigos veranistas. Eu abordo um pouco dos moradores locais através da Festa da Penha, mas pensando um pouco as relações entre esses moradores e esses veranistas na festa, né? Como que esses distintos grupos estão articulados na Festa da Penha, né? Que é um evento da padroeira da cidade que reúne, né, esses grupos, esses diferentes grupos ali ao seu redor. Então, eu articulo um pouco da percepção dos moradores através da Festa da Penha, que é o último capítulo do livro. A Graciete Nunes, parabenizando pela pauta, um tema instigante, ao mesmo tempo leve, e diz que é uma das apaixonadas por Atafona. E coloca aqui, gostaria que a Juliana falasse um pouco sobre o modo de vida, se ela pesquisou, sobre o modo de vida dos nativos da Ilha da Convivência. Não sei se essa parte de Atafona é contemplada no livro, mas gostaria de saber se a autora tem esses registros. Como a gente já conversou, você fala sobre as memórias de quem veraneava. A Ilha da Convivência, né, que é uma proximidade ali, hoje está até junto, né, fechou a Foz de Paraíba. Oi? Dá para ir a pé, né? Quase. Dá para ir a pé, exato. Faz parte desses relatos, dessas memórias? Olha, Arnaldo, o Pontal, o Pontal especificamente, a ilha aparece assim na fala desses veranistas, mas de uma forma muito, muito distante, muito exótica, assim, né? Um olhar muito distante desses veranistas em relação a esse modo de vida, né? Os homens, principalmente, tinham uma convivência ali no Pontal, no momento que ali tinha uma série de bares, né? Era uma presença mais marcadamente masculinas, não era comum que mulheres sozinhas, por exemplo, frequentassem ali
aqueles bares, as mulheres iam eventualmente acompanhadas pelos maridos ou não, mas não tinha uma coisa que se dá através dos bares, assim, né? Uma convivência ali que era através disso, e umas falas sobre alguns passeios que faziam a Ilha da Convivência. Tem até uma foto também que está de uma família num passeio à Ilha da Convivência, na década de 50 e tudo, mas é uma visão muito distante, né? Você tem, isso é uma coisa interessante de se pensar, como que grupos, né, com poder aquisitivo, um estilo, um modo de vida tão diferente, vamos colocar aí de forma resumida, esses antigos veranistas e os moradores locais, como sendo em sua maioria pescadores, são grupos com um modo de vida, né, um poderio econômico muito distinto. É uma coisa interessante de se pensar como que esses dois grupos se organizam e se distribuem pelo espaço, né? Como que eles se organizam e se distribuem nessa área. O Cláudio Nogueira, por exemplo, estava perguntando a questão do banho de mar à tarde, né? Que era o banho das empregadas. Então, você tem uma co-presença desses dois grupos ao mesmo tempo nesse espaço. A Tafona é uma só, mas as pessoas se organizam e se distribuem pelo espaço através de certos marcadores de diferenças, né? Então, essas pessoas estão no mesmo espaço, mas elas não frequentam necessariamente os mesmos lugares, elas não têm acesso aos mesmos espaços, elas ocupam o mesmo lugar, mas aí, né, você tem uma diferença onde estão as casas dos pescadores, onde estão as casas dos veranistas, são áreas diferentes, né, do lugar. Então, isso é uma questão que se coloca, né, na antropologia, desde que a antropologia surge, que é como se constrói essa alteridade, né, no encontro, como se constroem essas diferenças, né, como que esses grupos se organizam e se distribuem por esse espaço, né, cada um ocupa ali um espaço, vão à praia, mas vão em horários separados, né, frequentam o clube? Não. Você tem um clube que é um clube frequentado majoritariamente por essas famílias. Foram eles que fundaram o clube e fundaram o clube para si, para esse grupo, para veranear ali. Você tem alguns espaços em que, isso também eu falo no livro, né, que essas fronteiras entre os dois grupos estariam menos marcadas, né? O Pontal é um pouco esse espaço onde acho que mais marcadamente os homens, isso não é um foco da pesquisa, mas a gente pode dizer que mais marcadamente os homens, porque iam aos bares, né? Ou gostavam de pescar no Pontal, fazer alguma coisa nesse sentido ali, mas não era um espaço de frequentação da família toda, né? Por exemplo. Então, você tem algumas zonas e alguns momentos da vida social onde essas marcações também estão menos rígidas, né? Essas diferenças entre esses dois grupos são menos rígidas. A Festa da Penha, por exemplo, é um deles. Não toda a Festa da Penha, né? Você tem ali alguns lugares de destaque, alguns cargos da Irmandade que são ocupados por famílias de São João da Barra, por famílias de Campos, mas no momento, por exemplo, da pagação de promessa, no momento, por exemplo, de carregar o andor, aí o Arnaldo pode falar que ele conhece muito bem como é que é essa movimentação, digamos que esses dois grupos estariam ali numa relação, né, de igual para igual. Digamos que essas hierarquias, essas estruturas cairiam por terra. Não durante toda a Festa da Penha, né? A Festa da Penha ela é longa, ela dura alguns dias. Então, você tem marcações ali, diferenças entre esses dois grupos muito claras, mas no momento da pagação de promessa, no momento de carregar o andor, por exemplo, digamos que essa estrutura, essa hierarquia entre esses dois grupos, ela está um pouco mais afrouxada, né? Você tem uma relação ali mais de igual para igual, onde o que importa, por vezes, é a estatura física, né? Que você vai dividir o andor, você vai procurar alguém que tenha a mesma altura, não é isso, Arnaldo? Para equalizar ali, para o andor para não ficar pesado para um e para o negócio não... Então, você tem aí, nesse momento, digamos que essas marcações, essas hierarquias que existem, né, na forma como se conforma a relação entre esses moradores locais e esses antigos veranistas, você tem uma conformação no momento de carregar o andor, por exemplo, da festa, em que essas hierarquias estão um pouco mais... elas são um pouco menos rígidas, vamos dizer assim. Essa estrutura social que ordena a relação entre essas pessoas, ela está um pouco menos rígida, ela tá um pouco mais afrouxada, ela cai, digamos, um pouquinho assim, né? E ela dura ali o tempo
do andor, né? Que acredito eu que não é o tempo da festa toda, né? Durante a festa você tem lugares de destaque que são ocupados por algumas, ou tinha, né? Nessa festa do passado. Você pode pensar no próprio trajeto da procissão, né? A procissão, quando ela passa, a santa está homenageando, as pessoas estão fazendo uma homenagem para Nossa Senhora da Penha, mas o trajeto da procissão também, ele é escolhido para homenagear determinadas casas. Então, você tinha antigamente um trajeto que começava, a procissão saía e ela vinha diretamente para casa, né? Para esse trecho de Atafona, que é onde fica a casa dos campistas. Ela passava na SEAB depois. Esse trajeto foi invertido. Em 2005, agora não tenho absolutamente certeza, mas acho que em 2004, 2005, a procissão passa a passar primeiro, foi ótimo, mas ela passa primeiro pela SEAB, não deixa de passar pela Casa dos Veranistas, mas passa depois pela Casa dos Veranistas. Então, isso eu trato também um pouquinho nesse capítulo, você tem uma alteração na conformação dessas relações, né? Digamos que antes você tinha uma estrutura, uma hierarquia muito rígida entre esses dois grupos, e depois isso vai passando por algumas mudanças também ao longo dos últimos anos, né? E, obviamente, a procissão passa primeiro, atualmente, pelo lugar onde moram, né? Onde estão os moradores, os residentes do lugar, né? Mas tem aquelas paradas tradicionais em frente a determinadas casas de veranistas para fazer ali a sua homenagem, enfim. Tá tudo aqui no livro. Como é que a gente faz, então, para adquirir o livro? Quem pode ir a Atafona por conta da pandemia, por conta da barreira, tá tranquilo. E quem não pode, por onde é que a gente consegue comprar o livro? Aqui em Campos já tem nas livrarias e também pode ser pela rede social, conforme você já falou mais cedo? Então, Arnaldo, eu vou ver ainda essa questão das livrarias em Campos. O livro saiu agora, eu estou divulgando e ainda ajeitando formas de procurar vender, tanto em Atafona quanto em Campos. Em Atafona vai ficar aqui no restaurante do Ricardinho, hoje e amanhã. E o que eu já estou divulgando pela internet é o site da editora, a Editora Autografia, está vendendo. E estava à venda nas lojas americanas pela internet e no Submarino. Está para entrar na Amazon também, mas ainda não entrou. Assim que entrar, eu vou divulgar. Na loja americana, parece que esgotou. Mas eu já falei com a menina e ela está acertando isso. Mas pelo site da editora, está direitinho. Só que como a editora é no Rio, pode ser complicado o frete para Campos. Mas então, eu acredito que até segunda-feira, pelo site da loja americana e do Submarino, eles já tenham reposto o estoque. Mas o seu está garantido, a gente vai dar um jeito aqui de fazer chegar aí, através do Arnaldo, a gente vai combinar isso direitinho. Ah, com certeza, né? E vai para a minha coleção lá dos livros que, né, vou ler naturalmente e que a gente teve a oportunidade de conversar com o escritor, né, que é muito bacana e autografado pra gente aí. Não abro mão, não. Eu só acrescentar uma coisa, esse livro ele é fruto de uma dissertação de mestrado, mas eu fiz uma revisão nele agora, 15 anos depois para publicar, onde, obviamente, eu retirei uma discussão mais teórica, uma discussão mais acadêmica, para transformá-lo num livro de mais agradável de leitura. Ele é um livro de antropologia, há algumas referências, há algumas discussões com autores, mas o mais necessário possível, o mais breve possível para se tornar um livro de agradável leitura e acessível a todos, né? Não ser uma discussão estritamente hermética, acadêmica. Pela sua narração da colheita de dados, já vale a pena, já é muito agradável, né? Então imagina a leitura. Fora é sempre muito agradável, né? E sem contar isso, né? Mexe com todo mundo, vem despertando muito interesse. Eu não tenho a menor dúvida que isso não é mérito meu, mas esse mérito é todo de Atafona, é falar em Atafona para os olhos das pessoas brilharem, né? É um lugar que ocupa as melhores lembranças, né? Quando se fala em Atafona, todo mundo fala das melhores lembranças na mente, no imaginário de todo mundo, né? Então, eu acho que a leitura também será muito agradável. Juliana, a gente poderia ficar aqui mais horas falando sobre a Atafona, tem outros comentários aqui, só registrar que a Silvia Paz comentou no grupo falando sobre o livro, a dinâmica do livro, quando
A Grazi perguntou sobre a questão das ruínas, ela falava que o livro era sobre as memórias. A Silvana Venâncio, eu tenho 2 perguntas aqui para a gente concluir, Nogueira. Pode Sim, ser? por favor. Fique à vontade, por favor. Uma da Silvana Venâncio, querendo a sua opinião, mais do que como autora do livro, sobre essa questão do avanço do mar em Atafona. Se você acha que há algum tipo de política que pode ser desenvolvida para tentar conter essa questão do avanço do mar em Atafona e evitar aí essa questão da destruição das residências veranistas e também dos moradores locais. Em relação a se algo que possa ser feito agora, no momento, sobre isso, eu não me sinto apta a falar, né? Há pesquisadores que trabalham acompanhando, né, a questão geomorfológica, o nível da curva d'água, o avanço. O professor Gilberto Peçanha, por exemplo, que atualmente está na Unifesp, ele fez pesquisas em Atafona desse ponto de vista durante muitos anos. A única coisa que é fato, e que eu acho que isso todos sabem, né, não que pode ser feito agora, mas algo que poderia ter sido feito para evitar, né, que são aí os desvios ao longo do Rio Paraíba do Sul, né, o desvio do Rio Guandu, né, o braço do Rio Guandu, de abastecimento de determinadas cidades que foram desviando o Rio Paraíba do Sul, né, que cruza, né, que percorre uma determinada parte, foi sendo desviado, o rio foi perdendo sua força e o mar foi avançando. Então, assim, algo que poderia ter sido feito de uma forma muito clara. O que é possível fazer agora, realmente aqui eu acho que eu poderia falar alguma coisa, mas seria só um achismo e a gente tem muito pouco tempo para eu falar aqui qualquer besteira. Eu recomendo, quem tenha mais interesse nisso, por exemplo, procurar os trabalhos do professor Gilberto Peçanha, da Unifesp, que é alguém da área da geomorfologia e que acompanha, de fato, essa questão que não digamos que não está no meu escopo de análise, na minha alçada, e eu gosto de falar somente sobre o que eu realmente sei. Bem, falando nessa questão da ciência, que é tão importante e que, infelizmente, está tão questionada ultimamente, né, e a gente lamenta isso de forma profunda, quanto mais quando vem por parte de autoridades, veio trazer aqui o comentário do Raul Palácio. Como eu falei com você, ele não ia deixar de mandar a pergunta. O professor Raul, reitor da UENF, ele coloca: parabéns à antropóloga Juliana Blasi Cunha. Ontem, no caso, como ele escreveu ontem, então foi na quarta-feira, foi o dia inteiro. Para a gente encerrar, vai fugir um pouquinho do livro, mas da sua vocação de pesquisadora. Ontem, no caso, na quarta, foi o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Poderia nos contar um pouco da sua trajetória e falar da importância das mulheres e meninas na ciência? Bom, em primeiro lugar, dar parabéns, né, a todas as mulheres, a todas as pesquisadoras, sobretudo as que trabalharam muito arduamente, né, nessa pandemia, acumulando mais do que nunca funções, né, que já são acumuladas no cotidiano de todas as mulheres, mas com essa questão em relação às escolas e a tudo isso, ficaram com funções ainda mais acumuladas, né, com os filhos em casa e cuidados com parentes e tudo isso. Isso é uma questão que marca a história da ciência, né? Até hoje você pega um programa de curso de antropologia, por exemplo, enfim, não precisa ser da antropologia, das ciências sociais em geral, é uma bibliografia marcadamente por homens, né? E você tem aí algumas poucas referências femininas. Na antropologia a gente tem ali inicialmente a Margaret Mead, a Ruth Benedict, que são autoras pioneiras, que inclusive começam a trazer a discussão sobre gênero, discutindo uma série de qualidades ou características que seriam imputadas às mulheres. Elas começam a refutar essas teorias disso como características inatas às mulheres, né? Isso tem um pouco a ver com a ciência, porque a ciência é um lugar de muitas, né, de questionamentos e dúvidas, mas é um lugar também onde, em um determinado momento do seu trabalho, você tem que ser assertivo, né? E essa é uma característica que muitas vezes cai mal às mulheres, né? A assertividade, por exemplo, nas mulheres, muitas vezes é visto como arrogância, né? Eu estou falando isso pensando nessa questão das mulheres e das ciências. Porque justamente isso tem a ver com a discussão da Margaret Mead. É atribuído às mulheres, é esperado das mulheres, por exemplo, uma docilidade, uma atitude não tão assertiva, não tão
E é visto pelas mulheres como uma questão de agressividade, né? Algo que um homem falaria para o homem, ele está sendo apenas convicto ou assertivo, se uma mulher fala da mesma maneira, ela está sendo agressiva. Eu não vou falar sobre a minha trajetória, eu acho que a gente não tem... Eu acho que eu acabei falando um pouco aqui ao longo da minha graduação. Eu só poderia ressaltar que eu sou uma pesquisadora que, ao longo da minha vida, eu procurei trabalhar com questões com as quais eu tenho gana, eu tenho vontade de trabalhar. Então, a Tafona foi meu trabalho inaugural, era um lugar pelo qual eu era encantada. Depois eu mudei de tema, eu fui trabalhar com políticas habitacionais em favela, eu trabalhei com a implementação do PAC no Cantagalho e no Pavãozinho, no Rio de Janeiro, tentando entender o ponto de vista dos moradores diante dessa política, como que eles se articulavam diante dessa política para assegurar seus objetivos. Então, eu acho que eu fui, ao longo da minha vida, né, eu fui procurando trabalhar com temas que me inquietavam profundamente, e até hoje eu acho que é isso que me move. Eu trabalho com temas que fazem, de fato, que fazem meus olhos brilharem diante de alguma coisa, assim, é isso que me move, assim, e aí, por isso, paga-se preços, fica-se na estrada, indo e vindo de São Paulo, porque eu quis fazer um doutorado na USP, porque eu queria estudar, trabalhar com determinado autor. Então, eu acho que eu sou movida a isso faz parte da minha trajetória como pesquisadora. Tentando resumir aqui, né, porque a gente já passou um pouco do... Não, fica à vontade, é aquela história, né? Viva todas as mulheres que fazem ciência no Brasil, e um viva a ciência do Brasil, né? Um salve muito grande aos pesquisadores, ao SUS, ao Butantan, à Fiocruz, a todos que vêm trabalhando arduamente, né? No Brasil e no mundo, para tentar reverter esse momento tão complicado, tão trágico da nossa história, né? Bom, Arnaldo, tem mais alguma pergunta aí? Mas, pô, provavelmente sim, né? A gente faria até meio-dia que você fosse conversar de outra forma. Sempre que puder, a Juliana faça isso, reserve um tempo aí na sua agenda e esteja conosco aqui sempre, porque é muito bom, foi muito bom recebê-la aqui, mesmo que, né, virtualmente, não é tão agradável, né, quanto pessoalmente, quanto a gente, né, tem essa questão desse calor humano presencial. Então, mas de qualquer maneira, muito bom poder falar com você aqui no Folha no Ar, primeira edição. Muito obrigado, né, por essa entrevista. Sucesso aí para você, meio que chovendo molhado, né, mas eu vou desejar muito sucesso aí no seu trabalho e na sua obra lançada agora. Muito obrigada, Cláudio Nogueira, muito obrigada, Arnaldo, pela oportunidade de divulgar meu trabalho aqui no programa, no Folha no Ar. Agradeço imensamente, foi um prazer. Realmente seria muito, muito mais agradável se a gente pudesse estar junto na rádio, ou em Atafona, ou em algum lugar, mas enfim, é o que Atafona, tem né? E a gente vai do jeito que dá, para não deixar as coisas paradas, a gente segue como podemos. Agradeço imensamente, e só aproveito para reforçar que no dia 17 de março a gente vai fazer uma discussão, uma roda, pelo programa de pós-graduação em Sociologia Política da UENF, uma roda de discussão também sobre o livro. Eu vou avisar vocês. E a sugestão sua de nos reunir pessoalmente, quando puder, em Atafona, se não for na casa do Arnaldo, vai ser lá no bar do Ricardinho, também com patrocínio de Arnaldo. Fechou, Arnaldo? Onde quer que seja, o patrocínio dele, não é isso? Com certeza. Ou na casa dele, ou no bar. Onde ele quiser. Tá garantido. Tá bom, obrigado, Arnaldo. Então, dá um jeito, a gente faz a cota com os patrocinadores de Nogueira, para que a gente consiga. E a gente depois conversa em relação ao livro, para chegar até o Cláudio, para chegar até você também, Arnaldo. Obrigado, a gente conversa assim. E quando estiver mais próximo da questão do UENF, não deixa de comunicar a gente, que a gente vai dar assim, a divulgação. Porque, como você falou, a Tafona sempre chama atenção aqui em campus, sempre... todo mundo gosta de falar sobre a Tafona. Nogueira, vamos encerrando agora também. Agradecer muito a Juliana. Até quarta-feira de cinzas, então, né? A gente volta na quarta-feira. Temos programa quarta-feira e vamos falar sobre esses aumentos aí, né, Nogueira? Aumento de combustível, aumento de gás,
aumento do gás de cozinha, né, para ficar bem claro, gás também é combustível, mas enfim, gasolina, diesel, o gás de cozinha, como que isso está acontecendo, o que foi esse aumento aí nesse começo de ano, se há perspectiva de cair ou não. A gente vai estar conversando sobre isso com um especialista na área na próxima quarta-feira. Isso, e para só justificar a entrevista que vai ser importantíssima, aumentou o preço do combustível, aumenta o preço do fósforo, desde o fósforo até o cafezinho que a gente toma. Você imagina, né, o restante. Então, é preciso entender como é que funciona essa questão toda aí desses aumentos. E, meu caro Arnaldo, que você tenha um bom e também, Juliana, para você um excelente carnaval, de máscara, com distanciamento, com isolamento, conforme eu já vi, né, o seu procedimento aí que é o correto. E para você também, Arnaldo, um grande abraço, um bom carnaval. E é você que nos ouve também da mesma forma. Vamos continuar aqui de plantão, estaremos na segunda, na terça, de volta na quarta com o programa, mas estaremos aí direto levando até você a melhor programação para você curtir o seu carnaval sempre em casa e, se for sair, usando aí os procedimentos orientados devidamente pelos especialistas. Você continue aqui na Folha FM 98,3 com o patrocínio de Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. Estaremos de volta na próxima quarta-feira a partir das 7 horas da manhã.